Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que nesta tarde maravilhosa e bendita estejamos todos juntos, trabalhando e buscando nos melhorar. E claramente aqui juntos, buscando essa oportunidade de aprendermos cada vez mais. Pois só aprenderemos através do esforço próprio, através da resignação, através da renúncia e através da recuperação interior. E essa recuperação interior faz, sim, claro, que nós estejamos a colocá-la em prática, mas claramente os irmãos queridos nos ajudam. Isso, como diz Paulo, que nós temos que ajudar os nossos irmãos a carregarem o seu fardo. Não vamos carregar por ele, mas vamos dar uma ajuda. É isso que os Espíritos de Luz fazem para nós. Não adianta querermos nós estarmos falando, eu vou conseguir fazer tudo sozinho, porque não vamos conseguir. Precisamos de ajuda de mestres, de espíritos grandiosos. Quando somos crianças, ainda na pré-escola, nos instantes que estamos aprendendo, não precisamos dos mestres para aprender. Então precisamos, porque o que os professores fazem? Eles buscam o que está dentro de nós. E o que o mestre de luz nos mostrou? Que todos nós temos Deus dentro de nós. Somos deuses com D minúsculo, porque carregamos os atributos do mesmo. Então vamos pedir licença a esse amigo querido, o José de Mococa, que é o mentor desta casa de caridade, pois, como a gente sempre fala, trabalhadores vão vir, vão ir, vão ter muitos, vão chegar cada vez, espero, melhores trabalhadores para fazer esta casa melhor ainda, em luz e em paz, porque esse é o fato, é a evolução, não é isso? E quando estivermos entendendo de que a casa está sendo direcionada por esse amigo querido, por José de Mococa, e que somos apenas trabalhadores construindo uma nova estrada, pois nossa estrada estava cheia de espinhos, cheias ainda de obstáculos, e vamos então entender de que o caminho é esse. Um dia, claro, nos tornaremos espíritos grandiosos, mas enquanto isso, vamos devagar, vamos escutando, vamos trabalhando, vamos tomando os nossos passos, assistindo as nossas palestras e nos esforçando para melhorar, porque é este o caminho. Jesus é o caminho. Só Ele estará nos guiando através do seu Evangelho. E seu Evangelho expressa pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. E quem são os seus discípulos, seus apóstolos? Somos todos nós. Todos nós que queremos levar a palavra de Cristo ao mundo, somos os apóstolos de Jesus. Todos nós. Assim como Saulo se modificou para Paulo no caminho de Damasco, na cura que teve da sua visão com Ananias, nós também podemos nos curar das nossas imperfeições e estarmos então pregando a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus não se prega com ostentação, com orgulho, com vaidade, com financeiro, não é nada disso. A palavra de Jesus é simples, é básica, é o amor. Porque só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Só Ele o fará para as nossas almas a renovação interior. Só Ele. E, gente, quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmãzinha Sandra. Ela vai falar hoje sobre o suicídio. E para falar do suicídio, melhor livro, né, do que este, assim, não encontro. Claro, existem muitos autores muito bons, né, claro. Mas a nossa Ivone Amaral Pereira, do livro Memórias de um Suicida. Sandra, fica à vontade. É nós e Deus. Boa palestra para você. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que sejamos todos imensamente bem-vindos nesse instante que é o melhor das nossas vidas. O momento mais importante na história de cada um de nós é agora. Há 1 minuto atrás já foi, não tenho como modificar. 1 minuto daqui para frente ainda vai chegar, não consigo modificar. Mas o mais importante é o desse segundo que se apresenta. E eu quero convidá-los para que a gente, no comecinho desse tema, antes de falar ainda a respeito do título, eu quero convidá-los a que cada um dos que aqui se encontram, dos que se encontram aqui presencialmente e das pessoas que vão nos assistir através das redes sociais, depois, no tempo afora que essa fala vai ficar registrada, igualmente faça o que vamos fazer agora. Quero convidá-los a que sentem da forma mais confortável, que se sintam e que a gente faça uma prece. É importantíssimo que a prece faça parte das nossas vidas a todos os instantes.
E assim, eu quero convidá-los a ficar ou de olho aberto ou de olho fechado, mas que se sentem de uma forma confortável, mas que especialmente abramos as portas dos nossos corações e acompanhem dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa libertação. Que assim seja. O tema da tarde de hoje que a gente vai conversar é suicídio. Estamos no mês de setembro, no ano de 2022, e esse livro se chama Memórias de um Suicídio. Quem fez a escrita dele, a psicografia dele, é uma médium que se chama Ivone do Amaral Pereira. A encarnação da Ivone, o seu principal objetivo na vida, nessa encarnação, foi trazer esse livro à nossa sociedade. Memórias de um Suicida. E, de acordo com as estatísticas, de acordo com as pesquisas dos grandes cientistas, dos grandes órgãos que desenvolvem pesquisas e busca para nos trazer estatísticas no mundo inteiro, de acordo com esses dados, isso significa que, nesse ambiente, nesse salão que agora nos encontramos, alguns de nós já pensou em suicídio em algum momento na atual existência. De acordo com os dados estatísticos, isso quer dizer que aqui nós, que não estamos no número gigantesco de encarnados, em algum momento dessa existência já pensamos em suicídio, ou de alguma forma já tentamos suicídio. Pode não ter sido num período tão antigo, pode ter sido num momento recente que isso passou pela nossa cabeça, pelo nosso coração e de repente até pelo nosso intento, muito mais amplo do que a gente possa dimensionar. Então essa prece que nós fizemos agora é para nos centralizar em nós mesmos, para que sejamos todos bem-vindos, quem está aqui presencialmente, quem está à distância, mas é para que igualmente aqueles vários espíritos de irmãos, de amigos, de colegas e de conhecidos que retornaram à pátria espiritual pelas mãos diretas do suicídio, que aqui nesse instante se encontram, que assim como nós, sejam imensamente bem-vindos. Assim como nós, se sintam imensamente acolhidos. Ao ler essa literatura, me deparei diante de um grande desafio na minha vida íntima e pessoal. Porque sou uma leitora voraz, sempre o fui, tive uma educação desde a minha infância. Sou da Bahia, da cidade belíssima chamada Paulo Afonso. E a minha mãe e o meu pai tinham um hábito de presente de aniversário, presente de Natal, presente do Dia das Crianças, na nossa família, tanto na minha casa quanto dos meus primos, tanto por parte de papai quanto por parte de maninha, os presentes que as crianças recebiam eram livros. Então literatura sempre fez parte da nossa vida, a leitura sempre fez parte da nossa vida. Tanto no sentido de entregar um livro dando de presente, quanto no sentido de dizer, nós vamos ler juntos esse livro. Então isso era parte das nossas vidas. E um livro que eu não consegui ler, mesmo depois de adentrar a doutrina espírita, sabendo da sua importância, foi Memórias de um Suicida. Era um livro que eu, por algumas vezes, disse, vou lê-lo. Só o fato de tomar essa decisão, eu já entrava em momentos muito difíceis, eu começava a ter pesadelos, começava a ter momentos difíceis, começava a ficar angustiada, até que eu o colocava de lado. Aí no ano passado, eu estava nas minhas orações pedindo orientação aos mentores, a meu anjo de guarda, aos mentores amigos, e perguntando que caminho devo seguir em 2022, no sentido de leituras, no sentido de estudos, porque do jeito que a gente faz uma programação da nossa vida no campo profissional,
que tipo, no campo alimentício, o que é que eu vou comer, como é que vai ser essa parte, em que campo eu vou caminhar, tanto na área social quanto na área profissional. A gente também não deve fazer do que eu vou alimentar minha alma. Alguém pode me ajudar? Do que eu vou alimentar minha alma? Aí entro em prece e perguntei. E a orientação da espiritualidade foi que lesse Memórias de um Suicida. E aí eu pensei, eu acho que eu ainda não consigo. E qual foi a orientação? Não consegue, porque é algo ainda muito próximo. Parece que eu estava lendo, parecia que era um diário. Por quê? Porque isso ainda é parte muito recente da minha vida em reencarnações próximas. Não nessa, mas em reencarnações próximas. Por que eu estou falando assim, de forma tão íntima? Procuro não falar tanto, pelo menos eu acho, de coisas muito pessoais, né? Porque eu acho que às vezes não interessa para as outras pessoas, mas estou contando isso porque às vezes alguém pode viver alguma experiência similar e não compreender. Então eu estou contando a minha experiência no intuito que pode ser que em algum momento sirva de espelhamento para alguém. E qual que foi a orientação dos mentores? Que eu adentrasse as leituras acerca da médium que foi responsável pela sua literatura, Ivone do Amaral Pereira. E assim, no ano de 2022, eu entrei um ano me debruçando sobre Ivone Pereira. Confesso que vivi instantes de muita alegria, olhando essa grande autora, essa grande espírita, essa grande mulher, essa grande batalhadora. Em vários momentos eu me confundia com ela, porque eu lia Ivone, eu me via. Em vários momentos eu olhava para as dores da Ivone e via as minhas. Mas, em vários instantes, decisões que esse grande espírito tomou ao longo das suas encarnações, eu me vi igualmente. Lendo alguns livros dela, lendo alguns momentos da sua passagem, eu olhei, fechei o livro, especialmente o primeiro da trilogia, que tem por título Nas Voragens do Pecado, quando ela cometeu um grande deslize na noite de São Bartolomeu, assumiu um compromisso muito doloroso. Eu li aquilo, chorei junto com ela, fechei o livro, entrei em prece para depois conseguir voltar, porque eu não estava vendo uma autora simplesmente. Eu estava voltando no tempo e olhando para mim mesma. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que dentro desses olhares, dentro dessas pesquisas, dentro dessas buscas, agendando as palestras do mês de setembro, eu não iria falar esse mês, porque não tinha vaga. Olha que coisa interessante, eu tinha até comentado com os meninos. Não tinha espaço, porque tínhamos e temos palestrantes excelentes, muito dedicados e que se debruçam sobre as suas falas com uma maestria assim impecável. Hoje, essa tribuna seria ocupada pelo Bruno, que é um excelente palestrante e um espírita cristão muito dedicado, mas ele precisou trabalhar. Hoje ele foi escalado para trabalhar e cá me encontro, agradecida ao Bruno pela oportunidade, porque enfim estou aqui. E aí, pensando no mês de setembro, da necessidade da gente falar acerca do suicídio, sim. É um tema difícil? Sim. Doloroso? Sim. Mas precisa fazer parte das nossas vidas. Pessoas muito próximas estão retornando à pátria espiritual pelas portas enganosas do suicídio. Nós, aqui, pelas estatísticas, que são matemáticas e que são dados muito fidedignos, porque são de instituições muito renomadas, significando que dentre nós aqui, alguns de nós já pensamos em suicídio ou já tentamos o suicídio em algum momento. Então, eu fiquei pensando que abordagem trazer para esse tema, o que é que eu faço? Eu faço uma apresentação em PowerPoint, mostro imagens pesadas, doídas, sofridas, angustiadas do que é o suicídio. Eu trago o que eu apresento, o que eu mostro, que caminho eu devo seguir. E depois de preces eu fiquei imaginando que a melhor fala para isso é lembrar de Jesus quando nos diz: vinde a mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim,
que em momento algum vos deixarei órfãos. Vinde a mim, que amo profundamente a todos os meus filhos. Vinde a mim, que jamais vos faltarei. E com essa fala, eu quero convidá-los. Aqui comigo, conheçamos uma criança diferente, especial, que tinha umas particularidades que todos em sua volta sofriam por conta daquele jeito de ser, sofriam e não entendiam o que era aquilo, não entendiam o que é que faz, o que é que você faz com uma criança tão diferente. Porque se ela tem alguma deficiência física, alguma doença que você olha e percebe, você vai e trata. E quando não tem? E quando não tem, o que faz? Então, eu quero convidá-los a que a gente viaje um pouquinho no tempo, mais especificamente ao riquíssimo ano de 1804, em solo francês, mais especificamente em Paris. 1804, no mês de outubro, retorna, corporificado à Terra, Allan Kardec. Nesse mesmo ano de 1804, em outubro, ele reencarna, e eu quero convidar-nos a que a gente vá um pouquinho mais à frente, quase no final do ano, no período de dezembro, mais especificamente na noite de Natal do ano de 1804. Em um castelo francês, belíssimo, exuberante, como um castelo de uma família muito poderosa e rica o é, lá se encontrava reunida uma grande família de sobrenome Guzman. Essa família lá se encontrava para celebrar o Natal, para celebrar as festividades de final de ano. Como já disse, era uma família numerosa, uma família rica e que vivia num castelo muito bonito. Só que eles tinham uma peculiaridade, eles tinham uma interrogação, um ser ali fora do ninho, que ninguém compreendia, ninguém conseguia interpretar o que era aquilo, ninguém conseguia interpretar aqueles comportamentos. Era sua filha caçula, que se chamava Andréa de Guzman. Andréa de Guzman era uma criança que desde muito pequena, ela tinha algo de diferente, porque ela tinha uma tristeza, uma angústia, uma melancolia inexplicável para uma criança. Os pais, os tios, os irmãos mais velhos viviam um verdadeiro pânico, porque olhavam para aquela criança com aquele comportamento inexplicável, com aquela angústia que ninguém sabia dizer, a ponto que ficava prostrada numa cama por dias. Da mesma forma, Andréa vivia assim, mas quando alguém chegava mais perto e conseguia tirá-la daquela prostração, e ela ficava feliz e se animava, Andréa tinha um outro processo, mais angustiante para todos que viviam com ela, porque ela não ficava naquela prostração, mas ela era tomada por uma força estranha que a arremessava no chão, na parede, ela convulsionava, ela se contorcia, em alguns instantes ela implorava por socorro, as pessoas em volta não sabiam o que fazer. Os melhores médicos da França foram buscados. Os principais padres e a alta hierarquia da igreja foram consultados e ninguém tinha resposta. E assim era a vida da Andréa. Foi assim que essa criança cresceu, foi assim que essa criança foi criada. As pessoas em volta dela, os familiares, tinham tanto medo e tinham tanto dinheiro que o que faziam? Pagavam, os funcionários que cuidavam daquela criança eram os mais bem pagos. Os pais entregavam o melhor salário para que eles cuidassem da filha deles e eles não precisassem ter nenhum tipo de preocupação, não precisassem chegar perto. Entretanto, quando a gente está na Terra, somos responsáveis por tudo que ocorre em nosso derredor. Então nós temos filhos, não para delegar ao outro, mas nós temos filhos porque foi uma construção nossa do ontem. Existe alguma relação naquilo
que a gente precisa olhar, que a gente precisa buscar ajuda e que a gente precisa amparar. Existe alguma razão para aquela relação estar ali. Eu posso ter muito dinheiro, delegar a terceiros, eu posso fazer o que eu quiser, mas a vida é um ciclo que está sempre em rotação e sempre se reencontrando consigo mesmo. Andréia foi crescendo assim, ou prostrada, absolutamente angustiada e depressiva, de uma forma que ninguém entendia, ou era dominada por aquela força estranha que a fazia sofrer profundamente, mas sempre criada pelos empregados. Não tinha como frequentar ambientes sociais, porque aquela força estranha a dominava e constrangia todos em volta dela. O seu irmão mais velho era um cristão bastante dedicado, mas por ser irmão mais velho, ele já viajava muito. Naquela época, o primogênito da família, ele viajava para estudar em universidades e ficava lá períodos integrais, e assim foi a vida desse irmão. Só que esse personagem da família, de uma família grande e numerosa, era igualmente o alicerce de todos, no aspecto moral, no aspecto emocional, financeiro também, porque era o principal herdeiro e já desde muito jovem conduzia com grande primazia a herança e o dinheiro que a família tinha, mas não tinha condições de estar por perto. Andréia foi crescendo. Nesse período de 1804, no Natal, em que a família toda está reunida, a família toda estava reunida e esse irmão veio lá de onde ele vivia, daquela universidade que ele vivia, e lá na França já se falava a respeito de uma coisa estranha que acontece por aí. Dizem que parece que tem espírito, umas coisas que a gente não vê, mas que faz barulho, que fala. Alguma coisa diferente está acontecendo por aí e a gente está procurando entender melhor. O irmão dela, que era muito cristianizado, era simpatizante já dessas doutrinas novas. Nesse ano de 1804, no Natal, ele estava junto na celebração do Natal. Estavam lá todos, Andréia já era uma mocinha, e ali, a grande expectativa daquele Natal para os pais de Andréia era que finalmente haviam encontrado um noivo e iam anunciar para ela que ela ia se casar. Porque eles viviam tão angustiados com aquela pessoa estranha que eles não sabiam o que fazer. Até aquela idade ela era criada pelos empregados. Dali para frente, eles queriam arrumar um casamento para dizer, está direcionado e não é mais nossa responsabilidade. Então, foi anunciado ali o casamento. Andréia teve um susto, o que então seria noivo teve outro susto, porque estavam sabendo naquele instante, mas enfim, não tinha muito o que se discutir. Mas aquela situação estranha se fez com uma potência muito maior do que já tinha se visto. Andréia foi tomada por algo que ninguém sabia explicar. E antes daquele algo que não sabia explicar, a envolvesse totalmente, eles ouviram gritos no próprio castelo, de uma voz masculina, dizendo que aquilo não se daria. Porque aquela que agora parecia simplesmente uma menininha indefesa, sofrida, que todos se preocupavam, era uma pessoa muito leviana e que fez muita gente sofrer por muito tempo. Aquela que ali se encontrava agora como uma garotinha, nada mais era do que alguém que em encarnações anteriores, esquecida das suas responsabilidades, desligada dos seus compromissos, levou várias pessoas ao suicídio. Aquele que gritava isso e que se apossou dela, fazia com que ela, ali na frente de todos, se jogasse no chão, se jogasse na parede, ela se contorcia, ela se mordia, ela se machucava. Diante daquela cena, com todos tão assustados, recolheram ela, levaram até um escritório com os pais, e o irmão mais velho foi quem conduziu
essa reunião fechada. Na hora que ele levou-os a esse encontro, dentro do escritório fechado, Andréia, o pai, a mãe e o irmão disse o seguinte: nós vamos fazer uma oração. E Andréia gritando, com aquela voz estranha, aquele comportamento estranho, ela gritando, enfurecida e totalmente fora de si, com uma voz que não era dela. O irmão pediu para os pais entrarem em oração, que ele iria conversar com esse amigo que se apossava das faculdades da irmã dele. Ele começou a dialogar. Quando ele começou a dialogar, Andréia, com aquela voz estranha ainda, começou a responder, não mais vociferando, não mais enlouquecida, ainda com uma voz estranha, porém mais suavizada. Por quê? Aquele estranho estava se passando com a Andréia porque era o pai de um rapaz que encarnações anteriores, mais especificamente duas que está inserido na literatura da Ivone, esse rapaz se apaixonou perdidamente por Andréia, que na época era outra pessoa, e ela foi leviana. Sabe, a gente, quando muitas vezes a gente tem atitudes de falar só uma mentirinha, sabe, a gente naqueles momentos que para a sociedade pode parecer normal, quando a gente trai outra pessoa, quando a gente sai com alguém tendo compromisso, quando a gente assume um compromisso com alguém e não leva até o final, quando a gente é leviano, aparentemente uma coisa boba que a sociedade aceita, mas aquela atitude aparentemente boba pode levar a quem é a vítima, entre aspas, daquilo, a dores que a gente não consegue dimensionar. Ou seja, precisamos ter respeito com os compromissos que assumimos em todos ao nosso derredor. Com esse diálogo, aí o que acontece? Esse irmão começou a conversar, a voz que saía da Andréia suavizou, porque aquele espírito via no irmão de Andréia alguém íntegro. Ele via no irmão da Andréia alguém que não estudava a Bíblia, que não lia a Bíblia, que não fazia orações, mas ele via alguém que vivia a Bíblia. Alguém que vivia o verbo das suas orações. Alguém que vivia as suas responsabilidades. Porque o que faz de nós um ser humano cristão e íntegro não é estar aqui, neste templo de pedra. Não é estar em qualquer religião que seja. Não é me postar aqui diante do púlpito. É viver o que eu estou dizendo. Independente. Se eu estiver no meio de uma multidão, ou se eu estiver aparentemente sozinha no meio do deserto. Ao redor de todos nós há uma multidão de testemunhas. Algumas os nossos olhos enxergam, mas um grande número não. Então, como aquele irmão que vociferava através da Andréia viu alguém que se dava ao respeito, como que ele agiu? Quando eu me deparo com alguém que se dá ao respeito, eu também respeito. Se faz uma lei de afinidade. Mesmo a gente falando de um espírito tão revoltoso, aquilo se deu. O irmão dela disse: eu peço que você tenha misericórdia da minha irmã, que ainda é muito jovem. Afaste-se por um tempo e dê-me a chance de educá-la dentro dos princípios cristãos. Eu irei educá-la para que ela seja alguém que contribua de forma positiva com o mundo. E se você ver o quanto ela vai melhorar, você também vai se melhorar pelo exemplo dela, não pelo verbo. Feito isso, o Espírito, ouvindo aquela fala de alguém que era cristão na sua vivência, ele disse: diante do seu pedido eu não tenho como dizer não.
porque em outras épocas eu fui testemunha das suas atitudes dignas, inclusive diante do meu filho. Aquele irmão de Andréa Guzman, que estava conversando com aquele espírito, numa encarnação anterior, no segundo momento em que o filho daquele espírito cometeu suicídio, esse que agora é irmão de Andréa, na época era um padre de uma cidade pequenininha, e era um padre extremamente amoroso. Fez de tudo na época para que o rapaz não lumbreasse pelas estradas do suicídio. Não teve sucesso, mas não teve sucesso, vírgula, teve sim, porque as atitudes dele ficaram impregnadas naquele rapaz. E o pai dele, lembrando daquilo, disse: pela sua dignidade, eu vou aceitar o seu acordo. Não vou me afastar totalmente. Eu não vou mais ter influência tão pesada sobre ela, mas estarei por perto, porque eu não acredito que ela vai se redimir da forma que você está dizendo. Mas um pedido de alguém com a autoridade moral que você tem, eu vou aceitar. Assim ele se afastou. A Andréa, aquela menina angustiada, doente, apática, num passe de mágicas ficou boa. Num passe de mágicas ela amanheceu corada, amanheceu saudável, ela comia bem, ela brincava, ela interagia com todos. Porém, qual era a fala de Jesus após o milagre? Você está curado, vá e não peques mais. O que é que os mentores espirituais dizem pra gente? Você vai ser tratado, o tratamento vai ser feito, a assistência vai ser dada. Vá, mas haja diferente. Faça oração, faça evangelho no lar, verbalize sobre Jesus para que aquilo impregne no seu espírito e vire um hábito. Se melhore, não seja violento, não seja agressivo, pare de falar palavrão, pare de falar da vida alheia. Faça isso para que a sua saúde integral se faça. Da mesma forma aconteceu com a Andréa. Ela foi curada. O irmão fazia marcação cerrada nela. Em que sentido? Ela tinha aula de moral cristã, ela tinha aula do evangelho, ela tinha os momentos de orações, ela tinha momentos de estudo, ela tinha que ir para a missa à força, porque ela não queria. O que acontecia? Aquela menina angustiada, ela era acompanhada por alguém que tinha muito ódio, que os dois construíram juntos. E o que aconteceu depois que a cura se deu? Quando a cura se dá, a gente tem a chance de nos renovar, não buscar novas doenças, ou a gente continua sendo o mesmo que era antes, e engendra pelos mesmos caminhos. Qual que foi o pensamento de André? Enquanto o irmão estava junto, ok. Mas as suas atividades, lá na universidade que ele vivia período integral, o chamaram de tal forma que ele precisou voltar para lá. Quando ele retornou, ela ficou sob os cuidados dos pais, que não tinham pulso, que não se sentiam à vontade para carregar a filha ali. Nós ouvimos a espiritualidade nos dizendo há 2 semanas atrás e ontem repetindo que a gente não impõe aos nossos filhos falar de Jesus porque a gente acha que eles têm que ter liberdade para seguir o caminho que quer. Que a gente não fala de Jesus, a gente não faz preces nas nossas casas porque a gente acha que aquelas crianças, aqueles adolescentes precisam ter o seu momento e escolher quando querem. Eles crescem em muitos momentos tão sem referência que nos levam na Cracolândia para buscá-los. Nos levam nos antros dolorosos para buscá-los. Porque a gente achou que tinha que respeitar ao máximo quando ele não queria falar de Jesus. E eles nos carregam por estradas porque alguém tem que conduzir. E a responsabilidade é dos pais. O irmão precisou viajar, os pais não sabiam o que fazer com aquela criança, deixaram ela solta demais. Vou usar esse termo porque não tem outro, deixaram ela solta. Então, o que ela fez? Ela foi ao encontro daquela pessoa que já o era,
quando se viu curada, vai, não peques mais, ela disse, eu preciso viver a vida. Nunca vivi, não tive liberdade, não brincava, não passeava, não namorava, não vivia. E aí, aqueles convites que a vida nos faz o tempo todo, vá para o bar, você viu a bebida nova que saiu, você ainda não experimentou? O que você está fazendo aqui, falando sobre Jesus, numa tarde de sábado, e os seus amigos fazendo um churrasco, onde você está com a cabeça? A Andréia achava que deveria estar ali, e foi. Ali ela se reencontrou com ela mesma. A gente se perde pelo caminho, muitas vezes, do álcool, da violência e das chagas muito piores do que aquelas que a gente percebe pelas drogas. Mas a gente vai com consciência, porque no íntimo a gente sabe que está errado. Lá no fundinho tem uma luzinha apitando que aquilo não é o melhor. É aquela bifurcação que a vida nos apresenta e diz, qual estrada você quer seguir? Andréia, que era uma mocinha, seguiu pela estrada que ela se reencontrou com ela mesma. Cometeu atrocidades de toda espécie. Traiu, como já traiu muitas vezes. Enganou, como já enganava muitas vezes. Mentiu, como mentia por tantas vezes. Se reencontrou com grandes dissabores do ontem. Enganou, cometeu abortos. Envolveu-se com entorpecentes de várias espécies. Aquele que havia se encontrado com ela estava reencarnado ali novamente. Ela levou tantas dores ao seu derredor que não suportou. A vergonha da culpa, das responsabilidades mal geridas. E retornou para a pátria espiritual nesse período, André de Guzmán, pelas mãos enganosas do suicídio. Essa história da família Guzmán está inserida no livro Os Dramas da Bretanha, terceiro livro da trilogia de Ivone do Amaral Pereira. Essa mesma Ivone, depois dessa encarnação, retorna. André de Guzmán é Ivone Pereira, que na encarnação seguinte retornou à Terra e veio com a responsabilidade de trazer esse livro à sociedade, Memórias de um Suicida. Nessa encarnação, ela teve uma vida muito dolorosa, muito sofrida, muito solitária. A Ivone não se casou, a Ivone não teve filhos, a Ivone não teve condições de estudar. A Ivone não tinha uma casa para morar, ela vivia de favor na casa de um e de outro. Por quê? Porque tudo que foi dado, ela não respeitou. Tudo que foi dado, ela não valorizou em muitos momentos da sua existência. Onde eu quero chegar com isso? Ela tem uma entrevista que ela deu a Humberto de Campos, eu já comentei sobre isso, mas acho que vale a pena repetir. Ela deu uma entrevista a Humberto de Campos, já no plano espiritual, e ele, como um grande jornalista, quando estava na Terra, perguntou para ela, amiga, dê um conselho àqueles que se encontram sobre a Terra e que estão com momentos de dores. Ele disse apenas um. Ela disse, eu só preciso mesmo de um conselho. E a mensagem de Ivone, espírito, já no plano espiritual, falada com Humberto de Campos foi: as dores que baterem à nossa porta, acolhamos, sem reclamar, sem nos lamentar e sem querer saber o porquê. Nós queremos ser curados, sim, mas vamos tirar a chaga do nosso íntimo porque ela está em nós. Precisamos falar sobre o suicídio porque é uma porta enganosa. Essa, André de Guzmán, que cometeu tantos equívocos, que cometeu tantos erros, como o Rafael estava falando de Paulo no começo, cada um de nós estamos na Terra, na nossa estrada de Damasco, encontrando com Jesus. E aí a gente precisa chegar e dizer, Jesus, o que queres que eu faça? Que caminho eu devo seguir? E o caminho que nos leva ao bem, ao belo, ao mais, e à libertação de nós mesmos, é o perdão ao próximo,
mas especialmente o alto perdão. Se cada um de nós aqui nos vemos no personagem André de Guzman, não é o suicídio que vai nos levar a nos desvencilhar dessas dores que construímos. Ele vai nos trazer muito mais dores, porque a gente só mata o corpo de matéria. O Espírito continua com todas as dores e muito mais que buscou. Então, o que a gente precisa fazer nas nossas vidas? Antes de qualquer coisa, fazer oração, abrir o coração, buscar ajuda, buscar tratamento na matéria, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, mas especialmente precisamos abrir as portas do coração e as portas da nossa casa para Jesus. Precisamos falar de Jesus, precisamos falar da beleza que é a vida, do amor que nos envolve, e precisamos saber, dói no outro, dói em mim, dói no terceiro. Existe um momento que a gente precisa do amigo para dar um abraço, para chorar no ombro, para sorrir junto, e nós temos, somos vários, temos, é só a gente olhar do lado. Eu queria falar mais 2 horas, mas o relógio tem um obsessor que faz ele rodar demais. É uma coisa absurda. Um absurdo. Eu queria que a gente encerrasse. Vou tirar um pouquinho rápido. Eu queria que a gente encerrasse fazendo algo que a gente não faz desde que a pandemia começou. Eu gostaria de pedir que a gente fique de pé para fazermos uma prece. Gente, eu quero pedir que a gente feche os olhos por 2 segundos. A gente de olho fechado não vê ninguém. Estamos sozinhos? Não. A gente apenas não enxerga porque está com os olhos fechados. É assim que acontece com a espiritualidade maior. A gente apenas não enxerga, mas tem uma multidão a nosso derredor. Eu quero convidá-los para que abram os olhos e deem as mãos, como irmãos que somos, para a gente fazer uma prece. Pode deixar ela, vem, Fê. Pode deixar. Vem. Todo mundo de mão dadas, isso. Somos irmãos, essência da mesma essência. Cada um de nós tem um coração que bate. Somos exatamente iguais. Exatamente iguais. E eu quero convidá-los a que a gente respire fundo para sentir a beleza da vida que é estar aqui. Respire fundo para saber e lembrar que cada um de nós tem anjos guardiões maravilhosos ao nosso derredor. Cada um de nós somos profundamente amparados, assistidos e acolhidos. Jesus não deixa nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma das minhas ovelhas ficará perdida. Ele disse. Convido-vos a que de pensamento elevados digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Meus amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que José de Mococa, que é o patrono deste templo, esteja sempre nas nossas vidas, porque Ele nunca nos abandona, nem por um instante. Se Jesus não nos abandona, por que a gente acha que pode se abandonar? Isso não existe. Que essa tarde seja de muita paz, de muita harmonia. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que saiamos daqui com a fala de que o suicídio não auxilia em nada. Deus abençoe a cada um de nós.